Fala galera, beleza? Cheguei aqui com mais um Fera Desenha. Bora! Essa gatinha que vocês estão vendo aí é a Luna, a gatinha da minha irmã. A gente resolveu fazer uma obra de arte nova para casa dela, usando essa gatinha como tema. E essa é a line art. Quem me segue no Instagram já viu esse trampo pronto. Mas a novidade é que eu vou colorir ele com vocês e aproveitar para falar sobre essa ideia de criação. Quem foi minha referência e por que eu escolhi esses elementos? O que passa por trás da nossa cabeça quando a gente cria uma obra? E claro, né, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever e deixa o like no vídeo. Eu vou falar agora sobre esse artista, o Murra, mas caso você queira ir direto pro desenho, é só usar as marcas de tempo que eu deixei na descrição do vídeo, beleza? Então bora! Alfons Maria Murra foi um pintor e ilustrador tcheco, nascido em 1860. Ele veio de uma família modesta, católica, e desde criança já demonstrou assim aptidão, talento para a arte, né? Com seus 20 e poucos anos, ele já trabalhava como ilustrador profissional, tinha um estilo sólido, bem conectado à arte nouveau francesa. E por conhecer as companhias de teatro parisienses, ele foi convidado para fazer o pôster de uma peça de teatro muito famosa da época aí, chamada Gismonda. E com esse cartaz, ele se lança para a fama. Fez tanto sucesso, tão belo esse pôster, que as pessoas arrancavam das paredes da rua e para ter em casa, para expor na sua própria casa. Com esse trabalho, que o estilo dele, vamos dizer assim, o modo Murra de pintar, de ilustrar, se oficializa. E ele ganha muita fama e prestígio. É tanto que em 1897, em junho de 1897, ele é chamado para fazer sua primeira exposição solo, sozinho, no Salon des Champs. Nessa exposição ele apresentou mais de 400 obras, então ele produzia muito, assim, desenhava muito. E observando essas duas obras, a gente já consegue enumerar alguns dos elementos do estilo dele. As curvas harmônicas, elementos florais e botânicos, cores pastéis e leves, um sombreado também bastante leve. E vão ser esses elementos que eu vou tentar levar para o quadro do gatinho que eu vou fazer depois. Nessa aqui dá para ver bem detalhes da obra do Murra. O desenho dele, a anatomia é impecável, assim, a gente vê que ele não só estudou demais, como também sabia como reproduzir, sabia como utilizar as linhas e formas para criar composições incríveis. O Murra morre em 1939, né, na cidade de Praga, com 78 anos. Uma infinidade de obras aí produzidas. Essa pesquisa foi feita no site oficial dele, o murrafoundation.org, tá na descrição também, se você tiver interesse de continuar se aprofundando no artista. Em relação ao desenho, vamos lá. Eu decidi começar através do tracing, aí eu tirando parte do desenho. Porque isso é muito fora da minha zona de conforto. Eu não manjo nada de anatomia animal, assim. E posteriormente eu vou adicionar inúmeros outros elementos, né, além de todo esse estudo de referências que foi feito. Então, só uma parte bem pequena, eu inicio através do tracing e depois parto para a criação aí da composição do fundo. Bem influenciado pelas obras do Murra que eu mostrei para vocês. E aqui eu só demarco um estudo tonal bem simples para demonstrar que o elemento da frente aí tem que ficar mais claro que os elementos do fundo, né? Para destaque. E uma coisa que eu queria pontuar, como eu já tinha falado, isso é bem fora da minha zona de conforto, né? Então, o meu processo de criação fica bem desorganizado assim. Deixa eu parar aqui um pouco o vídeo e explicar isso melhor. Porque eu começo com um esboço até aí tudo bem. Depois eu faço um estudo tonal e agora um estudo de cores, de harmonia de cores aí, para ver se as coisas vão caminhar do lado certo. Antes mesmo de decidir exatamente como que vai ser a line art, o que vai ter de elementos extras no fundo e etc. Isso acontece justamente porque eu estou experimentando muito, né? É uma fase de experimentação muito grande. Tanto que agora eu já estou iniciando a line art da figura principal aí, que é a Luna, para depois só, no momento posterior, que eu decido e começo a trabalhar efetivamente no fundo, né? Porque o fundo, nesse caso, é muito importante, porque nas obras do Murra, como a gente viu, o fundo é sempre muito elaborado e inclui elementos botânicos, né, naturais, harmônicos, com curvas e tal. Mas como eu sabia que isso ia ser um desafio para mim, eu decidi primeiro ver se eu ia conseguir fazer a gatinha, se ia ficar interessante.
para depois passar para esse segundo desafio, o desafio maior ainda dessa obra para mim. E ainda nessa vibe da experimentação, eu sigo sombreando e finalizando a Luna. Antes mesmo, como eu já falei, de começar a trabalhar no fundo, né? Eu tava com a sensação de que se por acaso eu não fosse conseguir fazer a textura interessante aí do pelo e o sombreado adequado, nem valia a pena continuar com essa obra. Mas eu vi que ia dar certo e foi continuando. Relembrando que o tempo inteiro, aqui não tá aparecendo, mas o tempo inteiro eu tava com aquela primeira foto que eu tenho da Luna na janelinha assim, como referência, o tempo inteirinho mesmo. Seja para fazer o sombreado, para demarcar um pouco o pelo, as cores do pelo e etc. Com essa figura principal já um pouco adiantada, eu vejo que vai dar certo essa obra, então eu decido encarar o fundo, fazer a line art aí do fundo. Eu queria que aparecesse um elemento de lua mesmo, afinal o nome dela é Luna, e quem sabe eu faço uma tríade um dia, né? A lua crescente, a cheia e a nova, utilizando um gatinho branco e um preto. É uma ideia que eu tenho. Enfim, se você gosta da ideia de mais desenhos de animais, de gatinhos, comenta aí, deixa um comentário falando o que você achou dessa obra, ou se você prefere figuras humanas mesmo. Afinal, é sempre muito legal saber a opinião de vocês. E ao lado esquerdo acima, eu decido começar a primeira flor, né, que vai compor o fundo, e eu já sabia que esse fundo ia ser espelhado, né? Então, afinal é desenho digital, a gente acaba também pegando alguns atalhos, e eu desenhei do lado esquerdo para depois espelhar efetivamente para o lado direito. Eu fiz um curso há um tempo atrás da Brit.co que acabou me ajudando nessa parte de desenhar, do desenho botânico, né, de fazer as flores. Então eu pesquisei algumas referências de flores e fui tentando reproduzi-las, mas assim, de forma bem livre, mesmo que não ficasse tão perfeito, mas eu queria só que ficasse um fundo botânico e rebuscado, assim, bem puxado para o que o Mucha fazia mesmo. É claro que eu não vou conseguir executar com toda a maestria que ele faz, né? Mas sendo um grande mestre, a gente pode estudar e utilizar esse trabalho como referência. A line art agora já pronta, então esse trampo aí que eu postei no Instagram, eu fiquei bem feliz com o resultado, achei que ficou ok pro primeiro trampo assim, nesse estilo. E aí chegou a hora de continuar trabalhando com as cores e decidindo a paleta de cores do fundo para que tudo isso ficasse harmônico, né? Eu tava bem me apoiando mesmo nas obras do Mucha, até olhando as cores que ele utilizava e testando, experimentando tudo, usando praticamente como base mesmo o que ele tinha feito. Então eu fiquei nessa paleta simplificada aí com o azul, o cinzinha, laranja, um pouco de verde aqui e ali, mas tudo bem em pastel, tons mais leves, justamente para imitar o que ele faz. Mesmo em relação ao sombreado, agora eu começo a sombrear a flor acima, esse sombreado não pode ser muito intenso, muito realístico, porque não é isso que ele faz, né? Ele tem um trabalho bem delicado e bem suave, então eu estava tentando emular isso também no meu sombreado. Aí partindo para a parte de baixo, né, também não tem muito segredo, é um sombreado leve aqui e ali, alguns pontos de luz só para que fique mais interessante, né, mais chamativo. E a partir desse ponto, com a obra já bem encaminhada, é importante tentar olhar sempre o todo, assim. Eu acho importante que eles façam sentido por si só, o gatinho faça sentido, a flor faça sentido, a lua, essa figura que parece uma concha ali do fundo também faz sentido, mas é importante que elas conversem entre si, então que o sombreado do gatinho esteja próximo do que foi feito na flor e assim por diante. Então a única forma de harmonizar isso tudo é sempre observando o todo, né? E aí chegando nos retoques finais dessa obra mesmo, copiando e colando as coisas aqui e ali, esse é o trampo colorido finalizado que vai para a parede da casa da minha irmã. Fortemente influenciado, né, pelo Mucha, como a gente já conversou. Olhando então, primeiramente, essa é a line art final que foi trabalhada. Em seguida, o trampo colorido. E aí, qual que você gostou mais? Me conta. E agora vamos fazer um estudo aí, observar com atenção a obra do Mucha à esquerda, então uma paleta de cores parecida, né? Os tons pastéis, elementos botânicos, arredondados, curvas harmônicas. Enfim, chegando nesse resultado final. Eu levei 8 horas para fazer essa obra toda.
Só relembrando, se você não curtiu o vídeo, não se inscreveu no canal, aproveita para fazer isso agora e dá uma olhadinha nos outros vídeos se você ainda não viu. Eu já fiz retrato do Gambito da Rainha, mostrei a evolução, tem um pouco de tudo. E é isso. Valeu!